Hoje é dia de Copom, que maravilha! Hoje é dia da gente entender economia, hoje é dia da gente entender exatamente o que está acontecendo com o nosso país e entender o que está acontecendo com a taxa de juros e ter assunto para o final de semana no nosso querido churrasco aí. Então vamos lá, vamos começar agora que já temos aí 430 pessoas. Vamos começar falando sobre esta reunião bombástica do Copom. O que aconteceu nessa reunião? Copom subiu a Selic de 5,25 para 6,25. Subiu 100 basis points. O que é basis points? É 1%, né? 100 basis points, 1%. Ou seja, a partir de amanhã, todos os títulos Tesouro Selic passam a render 6,25% ao ano, equivalente, né, a 6,25% ao ano. Se a Selic é 6,25, quanto é o CDI, Marília? 6,15, tá? Geralmente é 10 bases abaixo aí da Selic. Por quê? Porque é assim, gente, tá? É um pouquinho abaixo. Porque aí os bancos negociando com eles, então é uma taxa um pouquinho menor de remuneração. O que ele falou de interessante? Então ele vai e fala pra você, ó, subir a Selic em 100 basis points. Mas ele manda um comunicado, que é isso que está na minha frente, essa peça de ficção, tô brincando, essa coisa super importante, falando quais vão ser os próximos passos, né? Porque esse 100, honestamente, falando aqui entre eu e você, já era esperado pelo mercado. Não é novidade pra ninguém. Tem gente me falando assim, ah, Marília, mas não é melhor eu esperar o Banco Central subir a Selic para eu investir nos pré-fixados? Não! Porque o mercado já é espertinho, minha gente, ele já antecipa os movimentos. Então, nos pré-fixados já está uma expectativa de alta da Selic. E o mercado já esperava para esta reunião uma alta de 107 basis points. Então, é praticamente 60% de chance de ser 100, 40% de chance de ser 125 e foi 100. Como o mercado amplamente esperava, ou seja, muda muito pouco, tá? Em relação ao que o mercado estava esperando até ontem. Vai cair um pouquinho os days curtos. O que ele falou neste comunicado que me chamou a atenção? Ele começou falando, badá, cenário externo, variável delta, reduziu atividade, mas a gente ainda acha que com tantos os estímulos, a atividade é pra cima. Isso que ele já tinha falado, foi um monte de blá blá blá, honestamente nem foi tão interessante aí. Aí ele falou assim, em relação à atividade econômica brasileira, a divulgação do PIB do segundo trimestre, assim como indicadores mais recentes, continuam mostrando evolução positiva e não ensejam mudanças relevantes para o cenário prospectivo. Ele tá falando assim, cara, tô super confiante com a atividade econômica no Brasil. Coitado, né? Coitado, meu querido Banco Central, porque só você tá confiante, entende? Vamos falar a real? Toda semana a gente tá vendo no Focus, o Focus revisando para baixo a atividade brasileira. Então, em que mundo você vive, meu querido Banco Central, que você não tá falando que a atividade tá sendo revisada para baixo? Não é mesmo, gente? Vocês concordam comigo? Vocês têm percebido? Pessoal do Renda Fixa Pro, sai Focus, a gente já manda um áudio, ó, tá vendo a atividade sendo revisada para baixo, Selic sendo revisado para cima, né? Então a gente tá vendo isso, entendeu? Não adianta você achar que você vai enganar a gente. Por que não vai? Porque a gente está, ó, de olho na atividade econômica e ela não está correspondendo às suas expectativas, tá? Falei, disse. Aí ele falou assim, a inflação ao consumidor segue elevada e esse é um ponto importante. A alta nos preços dos bens industriais, decorrente de repasse de custos, blá blá blá, ainda não arrefeceu e deve persistir no curto prazo. O que ele tá querendo dizer com essa linguagem difícil? Que os choques que a gente teve, então assim, vamos lá, quais choques a gente teve? Primeiro a gente teve um aumento do preço dos alimentos, lembra? A gente teve a pandemia, teve auxílio emergencial e de repente teve um aumento do preço dos alimentos. E foi, nossa, todo mundo ficou abismado, né, com os preços que viu no supermercado e tal. Não satisfeito, o universo mandou um outro choque, que foi o choque cambial, que derivou na alta do preço do gás e do combustível. Que, embora o câmbio tenha voltado um pouco, esses choques não se reverteram e ele fala que isso. Adicionalmente, persistem as pressões sobre os componentes voláteis, né?
como alimentos, combustíveis, especialmente energia elétrica. Então ele falou assim, caramba, o choque foi por conta do câmbio e não voltou. Mas que inflação maluca essa do Brasil. O Brasil é assim, né? Entendeu? Então ele tá falando o seguinte, esse choque foi persistente, eu achei que já ia voltar uma hora dessas. Ele achou, eu também achei, gente. Eu também achei, eu não vou falar, o Banco Central errou, o Banco Central, nossa, como ele não te viu que a inflação ia ser persistente. Desculpa, ninguém, tá? Você não sabe se a inflação vai ser persistente ou não, certo? Ela acaba sendo ou não sendo. Tudo bem que no Brasil, né, ela tende a ser persistente, porque a gente é uma economia tão indexada que, por exemplo, o preço de alimentos industriais subiu e aumentou o IGPM. E o IGPM, por sua vez, ele acaba sendo repassado para vários contratos, tipo aluguel, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, a inflação brasileira é uma inflação muito persistente, né? Então, choques tendem a se propagar para outros tipos de preços, como, por exemplo, os dos serviços, né? A gente sabe que a economia brasileira é assim, mas ele tá falando assim, ó, a inflação é chato, tá se mostrando persistente. Por que ele tá falando isso? Isso é um ponto muito importante, tá, gente? Se você quer entender Banco Central, a política monetária, o aumento da Selic, ele não é efetivo para controlar qualquer tipo de inflação, qualquer tipo de aumento de preços, tá? Por exemplo, aumenta o preço do chuchu, não adianta nada você subir a taxa Selic. O aumento da taxa Selic não vai impactar no aumento do preço do chuchu. Concordam comigo? Ou vocês acham que impacta? Não impacta, né, gente? O aumento da taxa Selic, aonde que ele impacta? No setor de serviços, né? Porque ele reduz a demanda, reduz as vendas, reduz a venda, reduz o emprego, né? Que reduz os salários, que reduz o consumo. Então, assim, ele impacta nesses setores, mas ele não impacta no preço do chuchu, ele não impacta no preço dos combustíveis. Então, as entrelinhas do que tá escrito aqui é que, assim, se for só um choque, o Banco Central não tinha que ter agido. Eu não tinha que ter subido a Selic por conta de choque. Entendeu? Gente, vários países emergentes tiveram também alta da inflação, tudo bem que não foi na mesma magnitude que a gente, mas não fizeram nada a respeito da taxa deles de juros. O próprio Estados Unidos está tendo inflação super alta e está fazendo nada a respeito do aumento da inflação deles. Eles encaram como choques temporários. E choques temporários não têm que ser combatidos com política monetária, porque eles sobem e depois eles caem. O preço de alimento é um item altamente volátil. Sobe e cai. Quantas vezes aconteceu isso, certo? Combustíveis. Não muda nada se a Selic sobe ou cai. Bandeira tarifária, né, da crise hídrica agora. Vocês acham que vai chover mais porque a Selic subiu, gente? Então, assim, a Selic não impacta nada, entendeu? É isso aí, o exemplo do tomate, né? Porque se não acontece nada com o tomate se a Selic sobe, o aumento da Selic não é dança da chuva, entendeu? Que vai fazer com que pare a crise hídrica. Então, assim, os preços vão continuar subindo, os preços de energia elétrica, certo? Então, assim, a política monetária, ela só afeta determinados índices de inflação. E quando eles são temporários, você não tem que agir com política monetária. Então não adianta você ver os preços do supermercado subirem e já foi com o hashtag lá BC errou, BC inflação, BC vamos lá aumentando. Não adianta, gente, entendeu? Não adianta. E aí vem a parte mais triste, tá? Não quero que vocês fiquem deprimidos, não quero ninguém chorando aqui na minha live, mas é importante vocês saberem. Como a política monetária age, meus queridos? Como eu falei para vocês, o aumento da taxa Selic desaquece toda a economia, né? Então, se aumenta a taxa Selic, você vai consumir menos, né? Você vai poupar mais, porque é mais interessante poupar. Se aumenta a taxa Selic, o câmbio se valoriza e você consome mais lá fora e não aqui, e reduz a demanda aqui. Então, assim, são várias coisas, né? Vários mecanismos de transmissão que fazem o quê? Desaquecem a economia. E o desaquecimento da economia gera o quê, minha gente? Desemprego, certo? Então, assim, o custo econômico de você aumentar a Selic para controlar o preço do chuchu é um aumento do desemprego, certo? Que talvez não impacte você, mas talvez impacte o seu vizinho. Então, assim, antes de clamarmos
por aumento de Selic, a gente tem que entender se esse aumento de inflação que se deu é um aumento de preços permanente e constante, né, e generalizado em todos os setores, entende? Então é isso que o Banco Central fica de olho. E aqui o que ele tá falando para vocês é, putz, esse aumento se mostrou mais persistente do que eu imaginava. Então eu tô olhando esse choque e não tô vendo ele voltar. E agora eu tô começando a ver o preço de serviços, que era um índice que tava na bacia das almas, né? Tô começando a ver ele subir por conta de reabertura econômica, vacinação e tal. E isso faz com que o índice cheio fique mais alto. Então, estou preocupada agora, então tem que aumentar a Selic. Pessoal, desculpe, me desculpe população, me desculpe emprego, mas pior que aumentar o desemprego é deixar acontecer uma hiperinflação. Quem já viveu hiperinflação sabe que não há nada mais corrosivo para uma atividade econômica e para o próprio emprego do que a inflação, porque você não consome agora, você consome depois, certo? Você deixa para consumir depois. E aí acaba que você não consegue se planejar, você não investe, enfim. E é uma lástima a inflação. Então vamos lá. Aí ele falou isso. Agora vem a melhor parte. Vamos ver o que ele coloca sobre as projeções do modelo para inflação para a gente entender o que ele vai fazer com a Selic. No cenário básico, com a taxa de juros extraída da pesquisa Focus, então por isso que a Selic do Focus é tão boa, é tão importante, né? Por isso que eu fico lá, pessoal da renda fixa, toda semana falando quanto tá a Selic do Focus, porque ele usa a Selic do Focus no modelo dele, tá? Então é super importante. A Selic do Focus tá com Selic indo até 8,25 ainda este ano, e 8,5 até 2022. Então, no Focus, a Selic vai até 8,5. Grava esta informação que eu falei para você. Aí, ele tá falando com a Selic indo para 8,5 com um câmbio de 5,25, que é o câmbio do momento, ele sempre usa o câmbio do momento. As projeções de inflação do Copom, daquele modelo econométrico dele que eu falei para vocês, que é tipo um modelo da NASA, situam-se em torno de 8,5% para 2021. Caraca, Marília, mas não importa, gente. Por quê? Porque não adianta mais. A Selic demora, em média, 4 trimestres, ou até mais, né? 6 trimestres, de 4 a 6 trimestres, para fazer efeito na inflação. Não é imediato, não é subir a Selic e a inflação cai, entendeu? Não é assim, meus queridos. Tem um lag, é o que a gente chama de lag, para a política monetária fazer efeito. Então não adianta ele subir Selic para jogar essa inflação de 8,5% na meta, né? Não adianta, ele não vai conseguir, entendeu? Ele nem tá olhando mais para 2021. 2021 é tipo assim, o seu ex-namorado, entendeu? A sua ex-namorada, você não tá nem querendo saber, certo? Você passa e nem olha, entendeu? É a inflação de 2021, ninguém quer saber. Agora ele vai olhar para onde? Para de 2022, em maior escala, né? Porque ele consegue ainda atacar a inflação de 2022 e um pouquinho ali ele vai dar umas bisoiadas para a inflação de 2023, tá? Então ele olha para 2022 e olha para 2023, daquelas bisolhadas assim, só para ver se tá tudo bem. E aí o que ele tá colocando? Que o modelo dele deu uma inflação para 2022 de 3,7. Qual é a meta, Marília, para a inflação de 2022? 3,5. Então, assim, 2022 tá 3,7, meta é 3,5, ele tem que fazer alguma coisa a respeito disso, certo? Só que tem um porém aí. Lembra que eu falei pra vocês que ele tava dando uma bisolhada na inflação de 2023? Por quê? Porque hoje a inflação de 2022 é importante. Mas, meus queridos, no começo do ano que vem, no começo de 2022, na reunião de fevereiro, a inflação de 2022 vai ser que nem a ex-namorada anterior, ele vai rolar, entendeu? Imagina que o modelo do Banco Central é aquele cara que tá sempre na balada, que não quer saber de nada com nada, ele rola todo ano pra próxima, entendeu? Então assim, em fevereiro, na reunião de fevereiro, ele não vai estar mais nem aí com a inflação de 2022, ele vai falar, você é passado. Meu, supera. Eu estou mais preocupada agora com a inflação de 2023. E Marília, como é que está no modelo dele a inflação de 2023? Haha! Esta é uma pergunta muito importante, ainda bem que você me fez. A inflação de 2023, o modelo dele está
3,2%. Qual é a meta, Marília? 3,25%. Ó, a inflação de 2023 está abaixo da meta, tá? Então, o que ele quis dizer aqui, meu pessoal? Percebe? A inflação de 2022 está acima da meta, mas a de 2023 está abaixo da meta, né? Ou seja, conforme ele vai passando o tempo e vai chegando perto do ano que vem, ele não precisa mudar muito essa Selic, certo? Ele não precisa jogar a Selic muito acima de 8,5, que é o que está no Focus. Percebe a dica? Percebe a dica que ele tá dando pra gente? 8,5. 8,5 tá tudo certo, 8,5 a gente resolve a vida. 8,5, a minha namorada atual não vai ficar tão feliz, mas a minha futura namorada vai ficar muito feliz. Então estamos ali no limiar, entendeu? Então podemos levar a Selic para este patamar. Então ele tá te falando que ele acha que vai ser por aí, minha gente. Entendeu? Vai ser por aí, tá certo? Vamos lá. Aí ele fala dos riscos, né? Porque assim, tem coisas que você não consegue colocar no modelo. Então, assim, o que ele fala? Depois de ele falar o modelo dele, o que deu o modelo dele, ele tenta fazer um balanço de riscos. O que é balanço de riscos? Gente, na vida tudo tem riscos. Então, ele te fala sobre os riscos positivos e negativos para a inflação que ele não consegue colocar no modelo, tá? E isso é o chamado balanço de riscos. Daí ele fala assim, por um lado, uma possível reversão do aumento recente do preço de commodities e dos choques, né? Então, assim, uma coisa positiva que eu não consigo colocar no modelo e se esse preço das commodities voltarem? E se o preço dos alimentos voltarem? E se a crise hídrica acabar? E se o preço da gasolina não sei o que voltar? Certo? Isso é um risco positivo que não cabe no modelo, não tem como eu colocar isso no modelo. Por outro lado, então ele olha os dois lados. Novos prolongamentos de política fiscal de resposta à pandemia que pressionem a demanda, riscos fiscais, né? Riscos políticos ele não vai colocar, mas a gente sabe que ele tá de olho também, né? Que ele já falou. Então, assim, tudo isso coloca um risco altista na inflação. Aí, considerando o cenário básico, tal, eu decidi subir um base. Agora vem uma parte que eu achei importante também. O Copom considera que no atual estágio do ciclo de elevação de juros, esse ritmo de ajuste é adequado. Ou seja, vai continuar sendo 100, meus queridos. Porque o mercado, os malvados do mercado, andaram puxando a expectativa deles de pace, né, de aumento da Selic, de 100 para 125 bases, né? Andaram fazendo isso, aqueles engraçadinhos. Por quê? Porque eles panicaram. Vocês sabem, a gente usa muito isso, eles panicaram. Por que eles panicaram? Porque eles começaram a ver inflação subindo, e falaram assim, meu Deus, o Banco Central vai ter que subir. Ai, gente, mas a inflação é choque inflacionário. Não importa, Brasil, choque inflacionário persistente, vamos ter que subir a Selic ad infinito e a Selic vai pra 10. Né? O mercado tá assim, o mercado tá achando que a Selic vai pra 10. Aí ele tá falando o seguinte, considerando o cenário atual, este ritmo de ajuste é o mais adequado, tá? Então vocês podem parar com essa palhaçada de ficar colocando um pace de 125, entendeu? Simultaneamente, e olha essa parte, permitir que o comitê obtenha mais informações sobre o estado da economia e o grau de persistência dos choques. E aí eu quero fazer um parênteses, minha gente. Por que ele tá colocando esse parágrafo? Porque ele tá querendo dizer para vocês que ele não está seguro sobre o grau de persistência dos choques. Vocês lembram que eu falei pra vocês que todos os bancos centrais de todo mundo, de toda a história, de todo o globo, não estão subindo a Selic porque estão olhando esses choques e falando é temporário? O Banco Central do mundo inteiro tá falando assim, são choques de oferta, tá tendo Covid, algumas empresas não estão funcionando em full capacity, né, não estão funcionando 100%, e aí você não tem uma produção tão boa, aí tem demanda, mas não tem oferta, aí aumenta os preços e tal, mas é temporário até acabar esse negócio do Covid. Mas o que ele tá falando é o seguinte, eu preciso ter confiança no grau de persistência dos choques, meus queridos. Porque se realmente esse choque se mostrar temporário, o que eu estou fazendo? Eu estou subindo pra caramba a Selic, eu tô arrebentando a projeção
de atividade para o ano que vem. A projeção de atividade para o ano que vem já está indo para 1,5%. Por conta do preço do chuchu. Vocês estão me fazendo fazer isso, queridos mercados. E eu não estou confiante com essa estratégia. Eu preciso rever isso. E eu quero mais tempo. É isso que ele tá pedindo para vocês. Mais tempo. Ele tá falando que esse ritmo é o mais adequado para garantir a convergência e permitir que o comitê obtenha mais informações sobre o estado da economia e o grau de persistência dos choques. Porque assim, lembra o que eu tô falando para vocês há muito tempo. Este aumento da Selic não está vindo porque nós temos uma economia pujante, porque os salários estão sendo pressionados, porque a gente não para de contratar as pessoas, estamos crescendo e nossos shoppings estão lotados. Não, meus queridos, está acontecendo por conta de choques. É o preço do chuchu, o preço do tomate, o preço da gasolina, o preço do botijão de gás e agora o preço da energia, porque não tem chuvas. Né? Então ele tá te falando assim, cara, eu tô inseguro, porque eu não paro de subir a Selic para não desancorar as expectativas de inflação, mas eu tô detonando as projeções de atividade lá pra frente, né? Então assim, estou com medo, quero mais tempo para pensar, por favor, me deixe pensar. O Banco Central tá te falando. Então tá bom, gente, adorei estar com vocês hoje, muito obrigada pela participação de vocês, manda o videozinho pros amigos de vocês que super me ajuda, e as amigas principalmente, porque eu quero mais investidoras aqui no meu Instagram. Muito obrigada, pessoal, e até logo, pessoal do Renda Fixa Pro, tô no Telegram, tá bom? Falou!